Mas então, amém, né? Ô, Álvaro, Álvaro, faz uma oração aí, por favor, Sim? para a gente já começar, né? Amém, né? Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor, diante da Tua palavra, para estudá-la, Senhor, e que o Senhor abençoe os irmãos que estão presentes, aqueles que vão entrar ainda. Abençoe o Teu servo, ó Deus. Ó Deus, que não seja simplesmente mais um estudo, ó Deus, mas uma nova percepção do Senhor, um novo conhecimento de nós mesmos, ó Deus, para o nosso amadurecimento espiritual. Dá a Tua graça ao Teu servo e a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Eu quero saudar a todos, então, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade aqui, então, nossa escola bíblica, né? E hoje nós vamos falar mais especificamente a respeito ali dos reis de Judá. Na aula anterior, né, que até o nosso mestre Álvaro, né, ele nos passou a lição sobre os reis de Israel, né? 19 reis, não é isso? Ó? Sim, 19 reis. 19 reis. E Judá, então, nós estamos agora 20 reis. Nós vamos falar, então, uma rainha, né? É isso. E vamos falar, então, nessa apostila que estamos dando continuidade, a respeito da lição 11 e 12, né, que está em reis ali. A respeito, então, só recapitulando aqui, né, nós tivemos aqui a divisão do reino, né, reino norte e reino sul, e isso aí já é uma sequência, né, após os 3 reis ali, que foi ali Davi e Salomão, né, nós tivemos aí Saul, Davi e Salomão, e após ali o reino foi dividido. E essa divisão do reino, ela estava dentro do plano de Deus. Deus, ele queria mostrar para aquele povo que ele era o Deus eterno e estaria operando se eles andassem no caminho dele. O que aconteceu é que muitos dos reis que estiveram governando, eles não atenderam à voz do Senhor. Mas esse plano, né, esse plano de dividir o reino, era um ensino que Deus queria dar àquele povo. E eles deveriam, então, observar a maneira que Deus estava agindo para, então, desenvolver e crescerem na presença de Deus. O que acontece é que muitos dos reis fecharam o coração, fecharam os olhos e não quiseram ouvir os profetas, não quiseram ouvir a voz do Senhor e, consequentemente, sofreram, o povo também sofreu quanto a isso. Este reino norte e reino sul, né, nós podemos ver aqui no mapa, né, a sua capital, Samaria, né, e o reino sul ali em Jerusalém. Eu estou falando um pouquinho lento porque eu tomei a vacina hoje e ela está me dando uma reaçãozinha aqui. Mas tá bom. Mas amém. Qualquer coisa o Álvaro continua aí. Sim. Se eu cair aqui. Mas este reino é a sua capital em Jerusalém e em Samaria. O reino norte, né, ele estava composto ali de Jeroboão e foram as 10 tribos ali. No reino sul, que estava ali Judá e Benjamim, né, que formou esse reino sul. Então nós vamos aqui, então, foram as 10 tribos e as 2 tribos aqui. Esse plano, né, era um plano, né, que Deus tinha, então, que dá continuidade, né, a este reino, porque havia uma promessa de Deus feita a Davi, por isso nós chamamos, né, muitas pessoas chamam de aliança davídica, né. Essa aliança, ela está descrita em vários versículos na palavra de Deus, e nós vamos ver aqui agora alguns deles. E diz assim, então, segundo Crônicas, né, porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi, por causa da aliança que com ele fizera, essa aliança, segundo a promessa que ele havia feito, de dar a ele sempre uma lâmpada e a seus filhos. Deus estava mostrando que essa lâmpada não iria apagar, que ele daria continuidade, é uma aliança eterna que ele tinha feito isso. Então, a promessa de Deus a Davi através do profeta Natan. Natan foi usado por Deus, irmãos, para poder levar esta palavra, para mostrar
Davi ali qual era a vontade do Senhor. E não só as bênçãos que seria derramada, né, mas também os erros que eles estavam cometendo. Natan foi usado para isso. Apontou o lado bom, mas apontou o lado ruim também para que eles consertassem. Segundo Samuel 7,10, nós temos aqui: prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Então Deus estava mostrando que esta promessa, né, de ter um lugar, a promessa de dar a eles livramento, a promessa de dar agora um sossego, era algo real, e ele queria fazer essa. Então promete então que o filho de Davi sucederia também. Então essa palavra, né, essa aliança davídica, ela está composta de várias promessas que Deus tinha feito, né? Então, não só a Davi, a Salomão, mas essa promessa nós podemos ver aqui, que até mesmo, né, que quem iria construir o templo, dando continuidade a esta aliança, que seria Salomão, que iria construir o templo. E diz assim, olha: quando teus filhos se cumprirem e descansares com seus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabeleceria o seu reino, e esse edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Esta promessa, ela estava bem clara aqui, Deus usando então os profetas. Outro também, né, versículo que nós podemos ver é a clareza, né, dessa promessa, desta aliança que se expande. Ele está em 2 Samuel também mostrando, olha: eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino, e, porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Então, é esta palavra, né, para sempre, mostrando que seria um reino eterno, que aqui viria, então, a descendência de Jesus, né? Eis que vem dias, né, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Lá em Jeremias nós podemos ver isso. E sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Claramente falando a respeito, né, de Jesus, né, o renovo que viria. Nós temos também uma continuidade aqui, né? Jeremias 39 fala: mas servirão ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Mostrando claramente aqui que... Espera aí que eu cliquei no lugar errado. Opa! Amém. Sejam bem-vindos, irmãos. Graça e paz, pastores. Em Isaías, nós podemos ver aqui, 9:7, do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então, claramente, nós podemos ver que esta confirmação da aliança davídica, ela não só ela é declarada ali no início, né, no livro de Crônica, de Reis, mas também os profetas declaram isso nos seus livros, e de uma forma muito clara a respeito da continuidade que seria, e de quem seria, quem é que daria continuidade, mostrando a aliança, mostrando a descendência, mostrando ali a linhagem de Jesus. Em Lucas 1,32, o anjo Gabriel, ele fala a Maria, então: e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Mostrando que esse é um plano eterno de Deus. É um plano maravilhoso que Deus, desde toda a eternidade, ele já declarou isso. E agora, ele demonstra, ele deixa explícito isso, a aliança que ele faz com Davi.
Essa é a aliança davídica, né? Em Atos 13 também mostra, irmãos, que o ressuscitaria dentre os mortos para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: as santas fiéis bênçãos de Davi vos darei. Claramente é percebível aqui que Deus, ele tinha, e ele declarou, e ele concluiu, e ele deu esta bênção, e em Jesus nós podemos ver o cumprimento dessas profecias. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. De uma forma bem clara, nós podemos ver, então, que está mais do que declarado, né, que esta linhagem de Jesus, ela está bem demonstrada na aliança que Deus fez com Davi. E isso teve um cumprimento maravilhoso, né, um cumprimento glorioso, que foi Jesus que veio, e ele morreu, ressuscitou, e ele está vivo para todos sempre. Hoje, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos ver de uma forma maravilhosa a maneira que Deus, então, ele falou com aquele povo no passado e fala conosco hoje. E esta maneira é uma maneira que transforma o nosso entendimento, transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, e nos dá força para podermos, então, bebermos desta água, tomarmos posse desta bênção e caminharmos firme na presença de Deus. Estudar a palavra de Deus é viver a palavra. Estudar a palavra é tomar posse daquilo que Deus tem para a nossa vida. E o que Deus tem para nós é algo que nos fortalece, é algo que nos faz crescer, é algo que nos mantém na presença dEle. Não somos levados pelas palavras aleatórias, mas somos levados pela direção do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que nos faz enxergar com os olhos espirituais e compreendermos como é que Deus fez. Deus fez dessa maneira. Deus queria e ele estabeleceu. Deu oportunidade. Quem quis, tomou posse. Quem não quis, perdeu a benção. É desta maneira que Deus faz. Mas a porta, ela fica aberta para que todo aquele que queira entrar na presença dele, todo aquele que queira tomar posse, a porta está aberta. E assim nós vamos caminhando aqui. Meus irmãos, então, esse reino de Saul, Davi e Salomão, né, essa divisão aqui, nós vamos agora falar um pouquinho a respeito desses reinados, né, agora aqui sobre Judá. Só lembrando, né, que nós tivemos 19 reis no Reino Norte e 20 reis de Judá, que foi no Reino Sul. Nós vamos comentar um pouquinho a respeito destes reinados aqui, daqueles que fizeram o que era bem, que fizeram o que era bom diante do Senhor, e os que fizeram aqueles que foram maus diante do Senhor, né? Então vamos lá. O primeiro rei aqui, depois dessa divisão, né, que dos 3 reis, que nós tivemos Saul, Davi e Salomão, depois dessa divisão nós tivemos ali sobre o reino norte, o reino sul agora, foi Roboão, que ele reinou por 17 anos. Enfrentou um problema grande ali, né, e qual foi o problema? A situação do reino de Israel. Ele também, a imprudência dele é algo que era notório, e isso estava fazendo com que o povo, então, ficasse inquieto, né, e não estava suportando mais os impostos que estavam sendo cada dia maior, ele não aguentava, e isso estava trazendo uma grande revolta. Mas esse sofrimento, ele ficou 17 anos ali sobre aquele povo. Podemos imaginar o quão difícil foi para aquele povo, né? Com taxas altas, com impostos altos, com um homem governando, né, de uma forma muito dura. Às vezes nós passamos 4 anos, né, e às vezes choramos demais, né, porque
temos impostos altos, temos isso, temos aquilo, mas agora imagina, 17 anos, irmãos, não foi nada fácil para aquele povo, né? E ele, então, aqui está dando para os irmãos verem, né, que eu coloquei embaixo aqui uma legenda, né, que partes vezes é os reis maus, né, e Roboão, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não foi um rei bom, não foi um rei bom. Poderia ter andado no caminho do Senhor? Poderia, mas não fez isso. Sabe por quê? Porque Deus não arromba o coração do homem. Deus, ele fala, ele estabelece a sua graça, ele mostra, mas ele dá oportunidade para o homem ele esperar, para o homem abrir o coração, para o homem tomar posse da palavra dele. Eu cliquei errado aqui. Está aparecendo aí para os irmãos o 19? Não, tá, 1 Reis 12. Ah, é isso mesmo, né? Mas é o slide 19 embaixo aqui. Ah, sim, 19. Lá em 1 Reis 12, né, 3b, fala assim: então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram, né, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Era o pedido do povo. Roboão respondeu, né, voltem a mim daqui 3 dias. Então o povo foi embora. Dura servidão, o peso dos impostos, dos mantimentos e dos serviços forçados, né? Então, foram suportados durante a campanha de Salomão, para estabelecer, irmãos, a prosperidade nacional, e bem logo ele degenerou em prol da luxúria da casa de Israel, da casa real, né? Ele fez algo totalmente errado, e o povo estava pedindo para ele aliviar, e ele não faz isso, ele toma um conselho, né, conselho errado. Roboão pretende recuperar toda a nação, e Deus proíbe, então, guerra entre Roboão e Jeroboão. Ele tem uma ideia, não, eu vou mandar sozinho. Mas quando Roboão, meu filho Salomão, ele chegou em Jerusalém, e ele faz essa convocação, né, das tribos de Judá, e foi um número alto, né, os irmãos podem ver que foi 180 mil homens que tinha ali de combate contra Israel e recuperaram o reino, para guerrearem, né. Mas, então, vem a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, e diz: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, das tribos de Judá, e Benjamim, o restante do povo, assim diz o Senhor, não saiam à guerra. Os irmãos podem ver que é bem claro, Deus foi bem claro através ali da sua palavra. Não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas. Voltem para casa, todos vocês, pois fui eu quem fiz isso. E eles obedeceram a palavra do Senhor e voltaram para as suas casas conforme o Senhor tinha ordenado. Por quê? Porque Deus não queria guerra. Deus queria dar um ensino para eles. Abias, filho de Roboão, então, ele agora é o segundo reino, né, que nós temos aqui. Ele passa a reinar, e ele teve um período de reinado ali de 3 anos. 18 anos após a divisão do reino de Abias, filho de Roboão, ele compreendia que Judá teria preferência de Yahvé, por conta do templo. O templo aqui, então, Deus, ele está conosco, e ele vai reinar sobre todo aqui, porque o templo está aqui, os cultos aqui, os levitas estão aqui, os sacerdotes estão aqui. Então ele entendia que a preferência do Senhor era por ali, né? Esse é o entendimento dele. Então esse nós temos o segundo rei, Abias, né? E ele faz isso então. A maneira dele se comportar não foi uma maneira correta também. Abias foi mal diante do Senhor. Foi mal. Não fez um reinado ouvindo a voz do Senhor, desobedeceu, não andou no caminho do Senhor. E isso trouxe consequência. Mas a misericórdia de Deus, meus irmãos, ela é infinita. Deus, ele vai dando chance ao homem. Mas ainda falando, né, que essa interpretação
simplista, né, e generalista, ela traz o que? Ela esconde algo, que os reis de Judá, muitas vezes, eles foram infiéis e idólatras contra os reis de Israel. Eles foram. E o cronista, ele traz essa avaliação ali, né, priorizando o aspecto litúrgico, o aspecto religioso, né, e alguns, né, atribuem isso, né, que diante desse andar deles, o povo então sofria, o povo então era penalizado ali, porque o rei, ele tomava um caminho diferente. Quando o rei andava na presença do Senhor, o povo era abençoado. Nós tivemos agora, podemos ver o terceiro rei, Asa, ou Asaf, né? Foi o terceiro rei de Judá após o cisma de Israel, né? Após essa separação. O seu pai era Abias, neto de Roboão e de Marcá, e que por sua vez era a mãe de Absalão também. Teve um reinado longo também, 41 anos sobre Judá, em Jerusalém. E ao seu falecimento foi enterrado na cidade de Davi. E Asa, meus irmãos, ele foi exortado pelo profeta Azarias, filho de Oded, a conduzir o povo da maneira a observar os mandamentos divinos e se esforçarem na fidelidade. Então, ele mostrava para o povo que deveriam ser fiéis ao Senhor. E ele, então, anda no caminho do Senhor, ele faz a vontade, ouve o profeta da parte do Senhor, e ele, então, ele permite que esta palavra agora, que esse ensino seja levado ao povo, mostrando, olha, se forem fiéis ao Senhor, Deus dará uma recompensa. Se não for, pode ter certeza que virá um juízo, né? E esse selo, né, nós podemos ver que ele vinha ali de Davi, né, da linhagem ali desse reinado ali que estava ali, dessa dinastia, né, de Davi. Você pode ver que todos os selos sobre os reis ali que estavam andando na dinastia de Davi, eles tinham essas letras aqui sobre Davi, tá vendo? O rei Asa, que era o rei Asa e Davi. Então nós temos o terceiro rei. E nós temos o profeta aqui, que tem uma influência maravilhosa. Meus irmãos, quando o homem permite que a voz de Deus passa a, então, ter valia, um valor no seu caminhar, com toda certeza as coisas melhoram. As coisas são resolvidas, as coisas são solucionadas. É assim hoje também como nós vivemos. Quando nós olhamos para o nosso coração, olhamos para a nossa vida, e nós permitimos que o Espírito Santo, aqui eu posso fazer uma comparação, né? O profeta é aquele que fala da parte de Deus, né? Aquele que traz um recado de Deus. Então o Espírito Santo, ele faz isso também conosco hoje. O Espírito Santo é aquele que testifica as coisas dentro de nós, e ele, então, nos mostra a clareza dos mistérios de Deus, nos mostra a beleza deste Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É o Espírito Santo, então, que revela e descortina para nós. E ele, então, nos dá essa oportunidade para que nós possamos ser fiéis ao Senhor, para que nós venhamos aprender cada dia mais como é andar na presença de Deus e atendermos a voz do Senhor. Permitirmos que a direção dele seja uma realidade na nossa vida. Permitirmos que a vontade dele seja algo real nos nossos passos, que o nosso andar seja um andar conforme a vontade de Deus. E desta maneira, Azarias, ele então leva esta palavra para o rei Asa, e o rei Asa, ele absorve esta palavra e ele faz as coisas que são para ser feitas conforme a vontade de Deus. Deus prosperou este reino. Deus fez este reino caminhar. E nós vamos agora para o quarto reino, que é Josafá, né?
Voltando um pouquinho aqui, os irmãos podem perceber que Asa aqui, depois vem para Josafá, nós temos aqui esse tracinho aqui, né? Que é os reis que reinaram com seus filhos. Então, só para os irmãos perceberem aqui. Então, nós temos aqui Josafá. Josafá é o quarto rei, que significa Jeová tem julgado. A importância, então, do pai mostrar para o filho o caminho verdadeiro, isso traz resultado. Josafá fez o que era bom. Josafá, ele fez algo que deveria ser feito. Agora vamos ver o desenrolar disso tudo. Ele deu continuidade ao trabalho de seu pai, porém aproximou-se de Acabe, rei de Israel, adorador de Baal. Josafá absorveu o que o pai dele tinha dado, mas, meus irmãos, não significa que por ser filho de Asa, ele iria fazer tudo conforme seu pai fez. Tudo conforme Deus queria que seria feito. O homem tem a liberdade de escolha. Agora, que o aproximar do rei, a palavra nos ensina que ele aproximou do rei Acabe, que era um adorador de Baal. Essa aproximação fez com que, então, ele passasse a fazer algo que não glorificava o nome do Senhor. Essa amizade, essa aproximação de alguém que adorava um outro Deus, com toda certeza não ia dar nada bem. E ele, em vez de influenciar, ele foi influenciado. A palavra mostra em 1 Reis 22, 43 a 45, diz assim: ele andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, não se desviou deles e fez o que era reto perante o Senhor. Olha para ver, fez o que era reto perante o Senhor. Todavia, porém, entretanto, os altos não se tiraram. Neles, o povo ainda sacrificava e queimava incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Josafá, ele pega, em vez de ele tomar uma atitude, né, falar, olha, eu vou fazer o que é o correto, eu vou andar no caminho que meu pai me ensinou, e não vou permitir a adoração a outro Deus, não vou permitir que se sacrifique a outro Deus, não vou permitir que queime incenso, né, a outro Deus. Se ele tivesse tomado essa posição, com toda certeza, Deus iria estabelecer algo maravilhoso sobre aquele povo. Né? Mas ele não fez isso, ele permitiu, e essa permissão dele foi consequência, meus irmãos, aqui dá para entender que foi essa aproximação de Acabe, que era o rei adorador de Baal. Então, quando nós percebemos que determinada pessoa, ela não adora Deus como seu verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o Senhor Criador dos céus e da terra, meus irmãos, nós temos que levar uma palavra que influencia essa pessoa a ser transformada. E não permitir que o que ela faz venha, então, nos mudar, venha influenciar o nosso coração. Nós somos portadores das boas novas. Nós somos firmes diante do Senhor, definidos diante de Deus. Não podemos permitir que o outro lado nos convença. Nós que levamos esta palavra para que eles sejam convencidos, convertidos e passam a adorar o Deus verdadeiro, passam a adorar o Senhor, Criador dos céus e da terra. É esta a direção que Deus tem para nós. Então, o quarto ali, rei Josafá. Algo marcante ali, né, foi a batalha ali contra os reis de Edom, Moabe e Amon. Que povos aparentados com israelitas, com quem Deus proibiu guerrear nos dias de Êxodo, né? Sua oração clamando justiça de Yahvé foi emblemática ali, meus irmãos. Pois, quando Israel era mais forte, foram impedidos de enfrentá-los. E Josafá teria que enfrentá-los como se fosse um só. Yahvé lhe deu, então, a vitória sem que a espada de Judá fosse manchada de sangue, né?
O canto dos levitas não produziu a vitória, apenas evidenciou que Judá não precisou lutar, pois Yahvé sustentou a sua palavra. Então, mostrando que a vitória sobre estes reinos, né, mostra que Deus é aquele que peleja por nós. Que muitas das vezes nós queremos resolver com as nossas forças, mas nós precisamos esperar em Deus. Quando nós colocamos isso em prática, com toda certeza nós passamos a desfrutar da graça e da misericórdia de Deus. Nós podemos agora ver o quinto reino, que é agora Jeorão. Os nomes são meio parecidos, né? Ou Jorão ou Jeorão. Quinto rei de Judá, ele casa agora com a Atalia, que era filha de quem? De Acabe. Olha para ver o que acontece. Ele faz uma aliança com alguém que era totalmente contra a casa ali de Davi, contramente o ensinamento de Davi. Filho de Acabe, de Isabel, irmã de Jeroboão, de Jorão de Israel. Então, numa carta dirigida a Jorão, o profeta Elias ele avisou: eis que Jeová dá um grande golpe ao teu povo. Aos teus filhos e às tuas esposas, e a todos os teus bens. Ademais, ó rei Jorão, terás muitas doenças, uma enfermidade dos teus intestinos, até que os teus intestinos saiam por causa da doença, dia após dia. Assim aconteceu. Desta maneira aconteceu. Mas nós podemos aqui tirar de ensino, né, que essa aliança casou com Atalia, filha de Acabe, né? Isso, meus irmãos, isso é muito grave, muito grave. É exatamente afrontar o Senhor. E quando quando o homem afronta o Senhor, quando afronta Yahvé, quando afronta este Deus Todo-Poderoso, vem juízo. E o juízo foi assim: ele morreu desta maneira que foi dito. Nós podemos agora então ver para o sexto rei. Nós estamos fazendo uma passagem aqui nos reis, né? O sexto, chamado de Acasias. O seu reino foi um reino muito curto, né? Ele é chamado de Acasias, ou também de Ocosias, ou Acasias. O sexto rei de Judá era filho de Jorão, rei de Judá, e de Atalia, filho de Acabe, rei de Israel. A influência dos seus pais aqui foram forte, né? Foi forte essa influência. E de tanto é que ele continuou agora fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Continuou ali num caminho tortuoso, fazendo as adorações ali num caminho que eles tinham, que era o caminho de adoração a Baal. Tanto é que era a parentela dele. Nós podemos ver aqui que era filho de Jorão, rei de Judá, e de Atalia, filho de Acabe. Acabe, inimigo, com toda certeza. Vamos agora para o sétimo rei. Esse sétimo rei aqui se reinou por 6 anos. Cultuava Baal. Atalia, né? O reino aqui de Atalia, rainha, era filha de Acabe, rei de Israel, e de Jezabel. Casou-se com Jorão, rei de Judá, filho de Josafá. Com este casamento, procurou-se por fim aos conflitos e conseguir uma união dinástica, né, entre os reinos de Israel e de Judá. E ela tornou-se, meus irmãos, regente do reino de Judá durante 6 anos, sucedendo após a morte ali do seu filho Acasias, né. Agora vejamos bem, né, o que estava no coração desta mulher. Ela tinha um ato de vingança agora, né, contra a execução de toda a casa real de Acabe, né? E ela então mandou, né, assassinar todos os membros da casa real de Davi e assumiu o trono de Judá.
Olha o que tinha no coração dessa mulher. Mas o que acontece? José era filho de Jorão, de Judá, falecido marido de Atália. Ele escondeu o herdeiro, né, do trono de Joás, filho de Acasias, que tinha 1 ano de idade. E ele foi criado ali em segredo no templo de Jerusalém pelo sumo sacerdote Joiada, né, que por sua mulher. E quando esse menino, então, ele tem a idade de 7 anos, Joiada, ele prepara ali um plano e ele vai e ele faz ali a coroação, ele coroou ele como rei ali no templo de Jerusalém, diante ali com a proteção dos guardas também, tudo foi ali já preparado. Esse plano ele foi elaborado ali, para então que a Atália, ela perdesse ali o seu reinado. Então nós temos agora o 6º rei, né, a reina Atália, e fez tudo que era mal aos olhos do Senhor, matou e acabou também morta aí também. Este 8º agora, né, que é Joás, que é o menino que foi aclamado ali, proclamado pelo Joiada, ali, sacerdote Joiada, então ele passou ali a ser influenciado, né, e ele fez agora o que era bom. Então o rei, ele empreendeu uma grande reforma no templo que estava abandonado e restaurou o culto. Olha que coisa importante, né? Ele fez uma restauração no culto. E ele queria fazer agora a vontade do Senhor. Queria agora andar no caminho do Senhor. Mas, meus irmãos, a influência ali, olha para que ele tinha. Jorão fez o que era mal, Acasias fez o que era mal, Atália fez o que era mal, Atalia fez o que era mal. E qual era a influência que eles tinham? A influência de Baal, a influência de adoradores de Baal. Joás, ele tem essa experiência, a experiência de poder governar ali aos 7, 8 anos de idade, e ele tem a oportunidade de fazer tudo que é agora certo, tudo que é certo. Mas, porém, arrastado pelos príncipes, ao final se inclinou para a idolatria. Esse é um grande mal, esse é um grande problema. Um problema que muitas pessoas não conseguem se permanecer, conseguem se firmar no caminho de Deus. Nos dias de hoje também nós podemos ver, quando trazendo estes reinados e aplicando na nossa vida, na vida do homem, nós podemos ver que há muitas pessoas que convertem, que andam no caminho do Senhor, mas pelas pessoas que estão ao seu lado, que não servem a um Deus verdadeiro, né, não devem ao Senhor, eles são arrastados. Eles não conseguem se manter firmes e eles acabam cedendo. E isso acaba cedendo para a idolatria. A idolatria, meus irmãos, é um grande mal que afasta o homem da presença de Deus. A idolatria é um pecado que afasta, é um pecado que quebra esta comunhão com o Senhor. Deus não quer isso, Deus não quer. Ele quer que o homem se converta e permaneça na presença dele. O homem, ele precisa ser firme, ele precisa estar firme diante do Senhor. Então nós vamos agora para o 9, né? Mas ainda, né, podemos ver aqui, que esta palavra, né, voltei aqui, aqui, Joás, né, que depois da morte de Joiada, né, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu, deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram os postes ídolos, aos ídolos, né, e por essa sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém, porém o Senhor lhes enviou profetas para reconduzir a si, e esses profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos à voz do Senhor, né? O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, um profeta, filho do sacerdote, agora Joiada, né? A qual se pôs em pé diante do povo, e ele disse: assim diz Deus,
Por que transgredis aos mandamentos do Senhor e de modo que não prosperais? Por que deixaste o Senhor também? Ele vos deixará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram, por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou das beneficências, que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, e este, ao esperar, disse: o Senhor verá e o retribuirá. Então, essa maldade, este caminho, não glorifica o nome do Senhor. Então, conforme a palavra do sacerdote, a justiça alcançou Joás, que morreu assassinado por conspiradores. Então, veio o juízo? Veio o juízo. Amazias, então, é o nono rei. Estamos dando agora continuidade a esses reis, falando um pouquinho a respeito de cada um. Que Amazias, então, nós vemos aqui que Amazias, ele fez algo, que agradou a Deus. Agora vamos ver como foi. Ele foi definido dessa maneira: fez ele o que era reto perante o Senhor, não, porém, com inteireza de coração. Meus irmãos, quando nós olhamos aqui, nós falamos assim, mas como é que deu continuidade a essa linhagem de Davi, Como que veio, então, nós podemos ver que Jesus veio dessa linhagem, sendo que os reis fizeram coisas horríveis e abomináveis diante do Senhor. Mas nós podemos ver que o compromisso era de Deus. Independente se o rei andasse ou não, a palavra do Senhor iria se cumprir, porque viria aqui o Salvador. Usaria este povo para que então o seu nome fosse proclamado e o Messias viesse. Essa é a palavra do Senhor. Então, às vezes nós olhamos e falamos assim, então, este homem corrompeu e saiu da presença de Deus, então acabou ali. Não, não acabou ali. A vontade do Senhor, ela estava sendo ali decretada e a linhagem estava sendo ali dando continuidade. Então, nós temos aqui o nono rei, Fez guerra aos Edomitas e os venceu, mas ficou arrogante. Declarou guerra a Israel e Joiás lhe respondeu: na verdade, feriste os Edomitas e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso e fique em casa, porque provocarias o mal para caíres tu e Judá contigo? Então, esta palavra é dada a ele, mostrando que esta vaidade, essa vanglória não era algo bom, que ele não deveria fazer dessa maneira, que isso iria causar guerra. Mas ele o quê? E ele insistiu. Como ele insistiu, Joiás ele impôs vergonhosa derrota e rompeu os muros de Jerusalém e levou como despojo alguns reféns e a riqueza do templo da casa do rei. Acabou morrendo ali por uma conspiração em Laquis ali, naquele local. O 10º foi o Uzias, também chamado de Azarias. Foi um rei notável que governou por 52 anos. Um bom tempo, irmãos? Aparelhou o exército como ninguém antes e desenvolveu a arte da guerra. Surgiu, então, sua fraqueza, a vaidade. Uzias, ele deixou que o seu coração agora envaidecido tomasse a frente das coisas. E isso não agrada a Deus. A vaidade derruba o homem. E isso, a vaidade, foi uma característica marcante na vida ali de Uzias. Uzias. E o que diz a palavra em 2 Crônicas? Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressão contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Fez algo que não agradou ao Senhor. A oportunidade, esses reis, meus irmãos, esses reis tiveram a oportunidade de fazer o que era reto, mas eles tendiam para o mal, tendiam para o que era errado, para o caminho que não deveria.
e de repente tomavam uma atitude, a vaidade tomava conta do coração, e eles então faziam o que era desagradável. Os sacerdotes repreenderam, mas o rei não lhes deu ouvido, não desistiu de ir além de sua função, e o julgamento do Senhor foi imediato. Deus, meus irmãos, via e tomava ali a sua posição. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa. Olha para ver, veio de imediato. E apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor ferira. Assim ficou o leproso, o rei Uzias, até o dia da sua morte, e morreu por ser leproso numa casa, né? Morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Ele perdeu esta bênção. Tudo porque fez algo que não agrada a Deus. Ele foi contra a direção. O sacerdote repreendiu. A palavra vinha. Meus irmãos, o homem ele tem a chance, ele tem a oportunidade de andar, mas ele toma a decisão de não andar na presença do Senhor, e isso é mal. E isso nós podemos dizer que Deus ele tem o melhor para nós. Deus ele faz o melhor, mas ele não arromba o coração. Ele não força que nós venhamos servi-lo, ele dá oportunidade para cada um de nós. E nós vamos ver isso na próxima aula, dar continuidade a esses reis, falando um pouquinho mais a respeito desses reis, e talvez entraremos na próxima aula, que é o exílio e a restauração ali, né, do templo ali. Amém? Amém. 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 Algum comentário? Amém. Nós temos reis bons e reis maus, né? Reis bons e reis maus. Então, né? É dessa maneira mesmo. Mas amém. Então tá, irmãos. Aí na próxima aula nós vamos dar continuidade a esta aula, viu?